E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo sobre o nosso curso de Python. Na última aula nós falamos aqui sobre como a gente consegue verificar os valores nulos que a gente tem na nossa base de dados, tá? E hoje a gente vai entrar aqui em como a gente trata esses valores. Se você não viu o último vídeo, eu acho que é muito importante você dar uma olhada, porque antes de você tratar, obviamente, você precisa saber quando você tem valores nulos. E aqui é meio que uma continuação daquele primeiro vídeo. Então, se você não viu, corre lá, tá aqui no nosso canal, tá? Bom, quando a gente fala de valores nulos, a gente precisa sempre pensar uma coisa: não existe uma fórmula mágica para a gente tratar esses valores nulos, tá? Tudo depende do contexto, da variável que a gente tem aqui e do que a área de negócio precisa. Então, você como um analista de dados, um cientista de dados, você precisa sempre entender aqui o que dá pra gente fazer, tá? Porque a gente vai ver aqui um exemplo que eu coloquei aqui dentro que a gente, por acaso, tem na nossa base de dados aqui, mas que influencia diretamente aqui quando a gente for tratar modelos de machine learning, etc. Então a gente precisa sempre saber se faz sentido tratar aquela variável ou não, tá? Mas aqui eu coloquei algumas táticas, lembrando que não existe uma fórmula mágica. Valores nulos são sempre uma pedra aqui no sapato, porque você sempre precisa tratar, você nunca pode deixar de tratar esses valores. E como eu falei, não existe uma fórmula mágica. Cada caso é um caso, cada variável é uma variável. Então depende muito do contexto. Você precisa sempre estar conversando ali com as outras áreas parceiras para entender por que aquela variável é nula, ou se você pode retirar aquela variável, você deixa ela ali. Então é bem complicado, tá? Bom, vamos lá. Eu vou importar aqui a biblioteca, tá? Eu vou importar o Pandas aqui como PD, como a gente já sabe. Vou importar o Seaborn como SNS. A gente não falou do Seaborn ainda, tá? Mas aqui numa aula futura a gente pode conversar. Só porque eu quero mostrar um conceito aqui sobre pra gente conseguir dar uma olhada no bloco do boxplot da variável. Eu vou ler essa base aqui, tá? Então aqui eu estou colocando o nome dela como df, que estou usando a função do pandas do read underline csv, e estou importando essa variável Nigerian underline car prices. Eu peguei essa base dentro do Kaggle, tá? Então ela está disponível, então vamos dar uma olhada. Vamos dar um def.head aqui para a gente dar uma olhada nas variáveis. A gente tem essa variável aqui que é um name, que é provavelmente quando você vai de a marca, o ano, a condição, quilometragem, head size, tipo do transmissão, o preço e essa variável build. Então aqui a gente já consegue dar uma olhada que a gente já tem bastante valores nulos, tá? Só usando o ponto head aqui a gente já pode ver que aqui nessas variáveis a gente tem ano de manufatura, a condição, o tamanho da engine, aqui fuel, o preço. Não, preço não, mas aqui no build a gente tem praticamente todos os valores nulos. Então a gente vê que a gente vai realmente precisar tratar essas variáveis, tá? Vamos dar um ponto info aqui para a gente dar uma olhada. A gente tem 44.995 dados, 10 colunas. Aqui a gente já consegue ver que a gente tem alguns valores nulos, como a gente viu aqui em cima, tá? Perdão. Vamos dar aqui um def.sum para a gente ver os valores. 478 aqui na manufatura, condição, malhagem, gen size. Esse build, 2.968, que é bastante, tá? Vamos ver aqui a nossa porcentagem dos valores, que a gente tem 72% dos valores dessa variável build é nula, full, gen size, tá? Aqui na malhagem a gente consegue ver que a gente tem 1,7%, não é tanto, mas a gente vai precisar tratar. Então a gente vê que aqui dentro dessa base de dados a gente tem algumas visualizações sobre o carro, mas nem sempre as informações estão preenchidas, tá? Então sempre que existe uma coleta de dados pode haver ali algum erro na hora de coleta, ou realmente a gente não conseguir ter esses dados, tá? Isso é muito comum, infelizmente isso acontece bastante. Isso faz parte da rotina de um cientista ou de um analista de dados aqui. Então a gente sempre vai encontrar casos como esse daqui. Aqui é uma base que eu peguei do Kaggle, provavelmente essa base é verdadeira, tá? Mas isso faz muito parte da nossa rotina. Então a gente sempre vai encontrar casos desses, com valores nulos, que inclusive aqui nessa variável build a gente tem 72% de valores nulos, tá? Então vamos ver aqui o tamanho do nosso data frame. Eu estou utilizando aqui essa função len, df, a gente tem 44.995 dados, como a gente viu lá em cima. E vamos aqui ver como que eu, Rafael, trato esses valores nulos, tá? Bom, vamos dar uma analisada aqui nessas porcentagens. A gente vê que nessa variável build aqui, a gente tem 72% dos nossos valores nulos. Cara, é muita coisa. Eu, geralmente, depende muito da variável, como eu falei, cada caso é o caso, mas acima de 20% eu já
20% já no limite. Às vezes até acima de 15% eu já recomendo tirar a variável para a gente não ter que tratar, porque a gente distorce muito os dados. Por exemplo, aqui a gente tem 72% dos valores nulos. Vamos pensar que a gente tem 4.095 dados e 2.968 dados são nulos. Se a gente for tratar esses valores com os valores que a gente tem, aí ele vai influenciar muito o modelo e talvez não seja verdade, porque aqui a maioria dos nossos dados são nulos. Então, o que eu faria aqui nessa variável? Como a gente tem 72%, eu eliminaria ela, tá? Primeiro, óbvio, a gente teria que conversar aqui com a área de negócios para verificar se faz sentido, por que aquela variável está nula, mas aqui só para fins didáticos, eu eliminaria essa variável porque ela tem 72% dos valores nulos, então eu tiraria ela do nosso data frame, tá? E como que a gente faz isso? A gente consegue eliminar, mas eu geralmente não elimino essa variável, tá? Eu digo eliminar, eu dou um drop nela, mas aqui eu simplesmente filtro. O que eu estou fazendo? Aqui eu estou fazendo DF, aqui eu estou filtrando esse valor. Como que a gente filtra esse valor? Quando eu executar esse daqui, ó, eu estou colocando, deixa eu só colocar esse daqui, ponto not null, ele vai trazer pra gente aqui tudo que é falso, tá? tf.b, aqui eu estou colocando a nossa variável aqui build, né, estou trazendo, e estou utilizando essa função ponto not null. Quando a gente traz ponto not null, ele vai verificar todos aqueles dados daquela variável e vai verificar se ela é nula, tá? Ele vai trazer se é true ou false, se for false, se for false ou não. Como que a gente faz para transformar isso num data frame? Eu vou colocar aqui o df, eu estou colocando isso daqui num data frame. Então, quando executar isso daqui, ele vai trazer pra gente tudo que não for nulo, tá? Então aqui eu estou colocando df build, ponto not null, eu estou meio que fazendo um filtro. Então o que eu faço aqui? Aqui a gente vê que a gente não tem valores nulos aqui nessa variável build quando a gente faz esse filtro. Então eu estou fazendo com que a nossa variável df receba esse data frame e a gente só pegue os valores que não são nulos, tá? Quando eu executar isso daqui, a gente vai ver que a gente tem esse df.build.not null e vou colocar aqui. Vou verificar nossos valores nulos e a gente vê que a gente não tem mais valores nulos, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu filtrei todos os valores que a gente não tem na nossa base de dados, com todos os valores que a gente não tem essa variável build como nulo e transformei ela como nosso data frame. Então aqui eu tirei todos os valores nulos e deixei só todas essas linhas aqui que a gente tem essa variável build preenchida. Quando a gente vier aqui, a gente vê os valores nulos, a gente vê que a gente não tem essa variável build como nulo, então a gente eliminou todos os valores nulos. Só que aqui existe um grande problema, tá? É o que eu falei pra vocês. A gente tem 72% dos nossos valores nulos. E o tamanho do nosso data frame aqui é de 4.095 valores. Se eu faço isso e pego só os valores nulos, tiro todos os valores nulos e deixo só os valores que a gente tem preenchidos, isso afeta diretamente as outras colunas. Por quê? Quando a gente for ver o tamanho do nosso data frame agora, a gente vê que a gente tem só 1.127 dados. Então, para tratar essa variável build, que tem 72% dos valores nulos, a gente tirou tanta informação das outras colunas para deixar só os valores que a gente tem preenchido, que às vezes não vale a pena. A gente tratou essa variável build, mas a gente prejudicou muito as informações que a gente tem. Então, é um cobertor curto ali. Ou você se cobre, deixa o pé, ou a gente tem um grande problema, tá? Porque aqui a gente tratou essa variável build, só que as outras variáveis agora a gente perdeu muita informação. Então a gente tem esse método aqui que a gente consegue filtrar, a gente poderia utilizar aqui, por exemplo, dessa variável malade, que é 1.5%, talvez a gente não perdesse tanta informação, mas como essa variável aqui que tem 72% dos valores, aqui eu não recomendaria fazer isso, aqui eu fiz por fins didáticos, tá? Mas aqui a gente perderia muita informação. Mas lembrando que esse é o método que a gente consegue fazer para tratar os valores nulos. A gente pode utilizar aqui o ponto not null, fazer um filtro e trazer só o data frame com os valores preenchidos. Então a gente consegue eliminar aqueles valores nulos, só que como eu falei, cada caso é um caso. Às vezes você pode tratar os valores nulos e prejudicar muito os outros dados que você tem, tá? Bom, agora vamos lá. Esse é o método que eu falei com essa variável build, tá? Como que a gente faz aqui? Que seria deletar a coluna. Como a gente tem 72% dos valores nulos, eu acho que aquela coluna, a gente não precisa utilizar aquela coluna, porque a gente tem pouca informação e a gente tem muito valor nulo, a gente não tem como tratar aquilo. Caso a gente tratasse com moda, mediana ou média, a gente ia distorcer muito valores porque não são valores reais, porque a gente tem muito valor nulo, então não vale a pena. E então eu preferia aqui deletar aquela coluna, tá? Aqui o que eu fiz? Eu li novamente o data frames pra gente retomar aqui os dados que a gente tem, tá?
Vamos verificar aqui só para diferenciar esses valores nulos. A gente vê que a gente tem os valores, mas eu vou dar o def.loss. Aqui a gente voltou para o estado zero, tá? Então a gente vê que a gente tem 72% dos valores nulos. Como que a gente deleta uma coluna? A gente usa aqui o def, a gente recebe o nosso data frame, ele vai receber o nosso data frame, ponto drop. O ponto drop aqui a gente utiliza essa função para eliminar a coluna, tá? Aqui eu estou colocando a coluna que a gente quer eliminar, vírgula, o axis é igual a 1. Aqui esse axis é igual a 1, a gente está sinalizando que a gente quer eliminar a coluna. Se a gente colocasse igual a 0, a gente eliminaria a linha. A gente quer eliminar a coluna que tem essa coluna como nome build, tá? Quando a gente executar isso, vamos ver aqui, a gente vê que a gente não tem mais essa coluna build, tá? E quando a gente vê aqui os valores nulos, a gente vê que a gente não teve a gente perdeu essa informação da coluna build, só que os outros valores aqui eles continuam nulos, só que quando a gente for ver o tamanho do nosso data frame, a gente tem aquele tamanho original. Então a gente só eliminou a coluna ali build, só que a gente não perdeu a coluna que a gente tem 72% dos valores nulos, só que a gente não perdeu a informação das outras colunas. Então a gente conseguiu tratar aquela variável, tudo bem que a gente eliminou ela, mas aqui para mim não faz sentido a gente ter essa variável dentro da nossa base de dados, porque ela tem muitos valores nulos e a gente não vai conseguir teoricamente utilizar isso no nosso modelo de machine learning, etc. Tá? Vamos lá. Agora o terceiro, a gente viu a primeira parte, que é a gente filtrar os nossos usuários, tá? Então é como se a gente estivesse eliminando todos os valores nulos ali, eliminando as linhas, mas deixando só os valores que são preenchidos. Aqui eliminando a coluna. E agora a gente vai ver o terceiro e o último, que geralmente aqui é o que eu utilizo, depende muito. Aqui, como eu falei, cada caso é um caso, mas esse é o que eu uso. Vamos ler aqui avaliar a nossa base de dados novamente, tá? Vamos ver aqui os valores nulos, a gente vê que a gente está no estado zero aqui normalmente. E aqui eu utilizo quando a gente não tem tantos valores nulos. Por exemplo, quando a gente tem 10%, 5%, até por essa aqui, Maliage 1%, geralmente o que eu uso é a gente preencher os valores nulos com valores que a gente já tem aqui. Tudo bem que não são valores reais, só que a gente está meio que analisando o comportamento dos nossos dados e a gente está assumindo, óbvio que isso não é realidade, porque a gente está assumindo que aquele valor seja aquele, mas é um método que a gente consegue aqui tratar esses valores nulos e depois utilizar eles, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Como eu tenho uma aula aqui explicando sobre média, moda e mediana, então caso você não saiba o que são esses conceitos, você pode dar uma olhada lá, tá? Porque aqui a gente utiliza esses conceitos para preencher esses valores nulos e eu acho que é muito importante você saber o que é cada uma dessas coisas, tá? Esse primeiro aqui exemplo eu vou utilizar a média, tá? A gente vê que a gente tem essa variável aqui, engine size, aqui, que a gente tem 12% dos valores nulos, tá? Então a gente vai tratar. Aqui eu estou fazendo só um filtro porque depois a gente vai entrar na parte de outlier, mas eu quero só mostrar para vocês. Vou fazer um box plot aqui. A gente vê que a gente tem alguns valores nulos aqui que eles podem distorcer aqui, como eu quero utilizar. Eu estou utilizando isso aqui só para fins didáticos, tá? Como eu quero utilizar a média aqui, então eu vou tirar esses outliers. A gente tem esse valor aqui que é 150 mil e 350 mil. Eu vou tirar e vou deixar só valores menor que 1000, menor que 10 mil. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá em cima, só que eu estou fazendo um filtro para deixar só os valores dessa coluna de engine size com valores de menores que 10 mil, tá? Quando a gente faz esse box plot, a gente vê que agora a gente está mais normalizado, a gente não tem esses valores outliers, a gente tem só, teoricamente, aqui um que distorce, mas não é um outlier muito grande. A gente consegue ver aqui que os dados eles estão bem normalizados. Vamos ver aqui a média dessa variável, a gente tem aqui 2.760, então a nossa média está mais ou menos por aqui, tá? Essa linha, 2.760. E o que eu vou fazer aqui, tá? A gente vê que a gente tem esses dados aqui dessa engine size, que a gente tem 12% dos nossos valores nulos. Como a gente não tem outliers, eu não vou entrar aqui explicando por que eu vou usar a média e mediana na nossa variável, na videoaula aqui que eu explico esses conceitos, eu explico qual que é a diferença de cada um e por que eu uso uma ou por que eu uso outra, tá? Mas aqui, como a gente não tem valores outliers que distorcem o modelo, a gente consegue utilizar a média. Então aqui eu tô pegando, aqui a gente vê que a gente tem esse valor aqui 2.760 como a média dessa engine size. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa df engine size, que é a nossa coluna, eu estou recebendo ela vai receber o df engine size, que é essa nossa coluna, recebendo a função fillNA. O que essa função .fillNA ela faz? Ela preenche todos os valores nulos daquela coluna. Então eu estou pegando todos os valores daquela coluna que são nulos e preenchendo com algum valor, tá? Então aqui eu estou utilizando df engine size, que é a nossa coluna. Essa primeira a gente vai pegar aqui, essa coluna recebe. Essa coluna
recebendo a função fillNA entre parênteses, e eu estou colocando aqui como valor que a gente vai preencher essa média aqui que a gente utiliza aqui em cima. Então, aqui eu poderia colocar qualquer valor, mas eu estou colocando para ele receber a média dessa variável. Então, o que eu estou fazendo? Essa variável aqui, essa coluna, def engine size, quando a gente coloca aqui, só para vocês darem uma olhada aqui que ele retorna para a gente essa coluna mesmo, ele vai receber essa coluna utilizando a função .fillNA, recebendo o valor média dentro desses valores nulos. Então eu vou transformar todos esses valores nulos com a média dessa variável, tá? Então eu vou executar aqui, e quando a gente roda aqui, a gente vê que essa engine size a gente não tem mais nenhum valor nulo, tá? Porque eu transformei todos os valores nulos com a média dessa variável, tá? Vou até dar um value counts aqui pra gente ver se provavelmente ele vai aparecer. Value counts. Tá, ele não apareceu, mas ele tá aqui porque provavelmente ele tem um número menor, tá? Mas a gente preencheu todos esses valores dessa def engine size com a média. Então agora a gente tratou esses valores nulos, a gente retirou todos os valores nulos ali e colocou a média como para esses valores, tá? Lembrando, aqui não são valores reais, esse é o grande problema, nem tudo é a mil maravilhas. A gente tratou os valores nulos, não são valores reais, mas a gente está supondo que aqueles valores eles não vão fugir muito da média que a gente tem ali, tá? O outro método que a gente pode utilizar aqui é a mediana, tá? Eu vou utilizar essa variável mileage aqui. A gente vê que a gente tem alguns outliers aqui. Esses outliers a gente podem distorcer esse modelo. Então, como aqui eu não vou tratar esses valores, a gente tem esses outliers, eles podem distorcer. Aqui eu vou utilizar a mediana, tá? Não a média. Aqui em cima a gente utilizou a média. Vamos ver aqui a mediana dos nossos valores, tá? A gente está utilizando aqui essa função .median, a gente vê que a nossa mediana é 167.168. Eu vou verificar aqui os valores nulos, a gente vê que aqui a gente tem 1,44% dos nossos dados dessa variável, eles são nulos. Aqui a gente vai utilizar a mesma função que a gente utilizou ali em cima, tá? A nossa coluna mileage recebe a coluna .mileage, .fillNA, utilizando essa função que a gente preenche todos os valores nulos. A gente está, só que em vez de a gente colocar a média, que a gente colocou lá em cima, a gente está colocando a mediana. Então, quando a gente executar aqui, ele vai preencher todos os valores nulos com a mediana. Quando eu executar aqui, a gente vê que ele tratou todos esses valores nulos, tá? Então, vamos lá. A gente aprendeu aqui como a gente filtra os dados, como a gente elimina a coluna, como a gente preenche aqui pela média, como a gente preenche pela mediana. E agora, o último caso aqui é como a gente preenche pela moda, tá? Que geralmente que a gente utiliza em variáveis categóricas. Deixa eu só adicionar aqui. Deixa eu dar um pouco do head aqui. A gente vê que a gente tem esse here.manufacturing. Vamos verificar aqui os valores só pra gente dar uma conferida. Quando a gente executa aqui, a gente... Tá, deixa eu só ler aqui a base de novo, tá? Deixa eu executar aqui. Tá, vamos lá. Aqui a gente vê que a gente tem 11% dos nossos valores nulos nessa variável year of manufacture. Então a gente realmente precisa trazer esses dados. Só que a gente vê que aqui ele é o ano, só que a gente não pode utilizar a média ou mediana em ano. A gente até poderia utilizar a mediana, mas aqui geralmente a gente trata o ano como uma variável categórica. E como não é uma variável categórica, que a gente poderia utilizar outras aqui, tipo como fuel, que é petróleo, ou provavelmente tem alguma outra, mas a gente vai utilizar essa ano, tá? Aqui a gente vai utilizar a moda para tratar essa variável nula, tá? Vamos verificar qual que é a moda. Quando a gente executa aqui, a gente vê que a gente tem esse valor de 2007 como moda, então provavelmente é o valor que... Provavelmente não, é o valor que mais aparece, tá? Vamos verificar aqui o ponto mod com 0. Aqui quando a gente utiliza isso daqui, a gente está pegando o year of manufacture, nossa coluna, pegando a moda. Só que quando a gente vê aqui, ele traz esse como se fosse um data frame aqui, uma série, né? Que ele utiliza aqui os valores 0, 2.7, e a gente só está filtrando o valor 0 para trazer só 2007 e eliminar esse 0, tá? Vamos dar um value counts aqui só para a gente conferir. A gente vê que aqui o 2007 é o valor que mais aparece, então a gente sabe que essa realmente é a moda, tá? E como que a gente vai preencher aquele valor? A gente vai utilizar a mesma coisa aqui, a nossa coluna df year of manufacture vai receber df year of manufacture, a função .fillNA, só que em vez de a gente colocar a média e a mediana, a gente vai colocar a moda aqui no valor 0, que é esse 2007. Então quando a gente executar aqui, ele vai preencher todos os valores nulos com a moda, e quando a gente executa aqui, a gente vê que a gente não tem mais valores nulos, tá?
Essa variável aqui, ano, é um caso daqueles que eu falei, tá? Aqui é para fins didáticos, claro, mas eu não sei se eu trataria essa variável desse jeito, porque pensa pelo seguinte, aqui eu estou inferindo que os nossos dados aqui, eles são de 2007 e a gente sabe que o valor do carro ele varia muito aqui, provavelmente aqui base de dados aqui a gente teria que utilizar ela para ver se a gente consegue fazer a predição aqui de quanto vale um carro e etc. Mas a gente sabe que o valor do carro, geralmente ele está muito associado ao ano dele, quanto mais novo for, mais caro ele é. Então a gente fazer uma inferência aqui de falar que os dados eles estão daquele ano 2007, eu não sei se faria muito sentido. Então a gente sempre precisa lembrar que cada caso é um caso. Aqui foi para fins didáticos, mas eu não sei se eu faria esse tratamento, tá? E é isso. Bom, só para recapitular, a gente entrou aqui para verificar como a gente filtra os dados aos valores nulos. A gente deletou a coluna que tem os valores nulos. A gente verificou como a gente filtra os valores nulos ali pela moda, mediana e média. E é isso. Lembrando que cada caso é um caso, tá? Não existe um segredo aqui para valores nulos. A gente sempre precisa tratar, mas não existe uma fórmula mágica. Às vezes dá certo, às vezes não. E é sempre bom entender o que a gente precisa fazer. E aí sempre entender o porquê que aqueles valores são nulos e o que a gente pode fazer com eles, tá? Então a gente sempre precisa estar ali em conversa com as outras áreas, caso você esteja utilizando isso daqui mais profissionalmente, tá? Mas é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem no LinkedIn. Meu LinkedIn está aqui na descrição. Dê um like no vídeo, se inscreve e muito obrigado por assistir. Um abraço.